Shalom, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria que vem do alto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Shalom aí para quem já está se conectando, tá? Nós estamos aí na nossa maratona, né? E eu acredito que agora já dá para dizer que nós já estamos, né? Literalmente indo, né? Para os últimos dias de maratona. E creio que Deus ainda vai transbordar demais em nossas vidas. Glórias a Deus. Você que está chegando aí já, compartilha, né, esse link aí, essa live, para pelo menos 10 pessoas que você acredita que faça sentido que elas sejam abençoadas, né? Creio que essas pessoas vão se sentir honradas por você ter sido lembrado delas. Então compartilhe, seja intencional. Provérbios, então, 25, né? Começamos hoje dia 25 de maio, hoje é o dia 25. Pastor, o que está acontecendo? Você que está chegando hoje, tá? Então, nós estamos fazendo uma maratona de devocional sobre o livro de Provérbios, todos os dias aqui no Insta da Monte Sinai, às 12h30, tem sido nosso compromisso diário, tá? Então, eu e você temos um compromisso marcado todos os dias no mês de maio para estudarmos Provérbios. Então nós começamos dia 1º e hoje já é dia 25. E aí então acredito que nós agora, né, chegando aí na reta final, Provérbios são 31 capítulos e nós vamos literalmente para a terceira porção de Provérbios hoje. Quando nós olhamos Provérbios, tem 3 características. A primeira parte, do 1 ao 9, de 1 ao 9, literalmente diz assim, o convite da sabedoria. Do 9 ao 24 são os ditados de sabedoria. E hoje nós vamos iniciar, então, a terceira parte que diz assim, os comportamentos dos nobres. Então, do 25 ao 31 é o comportamento de quem acessou a sabedoria. Então, você escuta um convite, você escuta vários conselhos de sabedoria, mas agora você vai analisar o comportamento dos nobres. Então, o livro de Provérbios se divide nesses 3 principais, blocos para que nós possamos entendê-lo e acessar a sabedoria. O tema de hoje é a importância da sabedoria e do bom conselho. Então, nós vamos literalmente aqui mergulhar nas escrituras e você é meu convidado a anotar tudo, tá? Caderno, caneta, bloco de nota, Bíblia, tudo aí na sua mão, que você possa ser intencional e anotar o que Deus está literalmente derramando no nosso meio. Amém? Comportamento dos nobres, capítulo 25, vamos começar então do verso 1, diz assim, também estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Olha só, hoje nós já temos aqui a presença de um rei, tá? Contribuindo com a sua sabedoria. Rei Ezequias é o mesmo rei, né? Ezequias que nós conhecemos das escrituras. E hoje, então, os homens dele, né? Ou seja, os seus servos transcreveram a sabedoria em que ele ensinou. Então, hoje nós vamos ver aqui, né, que sobre o que o rei Ezequias tem a contribuir. Ele começa assim, ó, a glória de Deus é encobrir as coisas. Aqui na minha versão vai estar escrito até negócio, né, encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. É um versículo que muitas vezes até eu já usei muito, que creio que a glória de Deus é encobrir as coisas aos homens, ou seja, deixar tudo obscuro, mas aquele homem que investiga, aquele homem que busca, aquele homem que clama, ele entende, ele encontra. E aí a Bíblia fala assim, que a glória é de quem encontra isso, em quem encontra a sabedoria é governo, ou seja, os homens que encontram a glória de Deus, eles são colocados como reis, sobre sua vida pessoal, sobre sua vida sentimental, sobre finanças, sobre tudo. Então eles governam a si, governam as situações. Então, quando os homens descobrem o que Deus tem coberto a todos,
Literalmente, esses homens lideram. Então, você, mulher, você, homem, são convidados por Deus a descobrir o que ele deixou oculto. Ou seja, a palavra de Deus está escrita, mas para o ímpio ela está oculta, porque ele não conheceu a Cristo, e quando nós conhecemos a Cristo, a palavra começa a se revelar a nós. E aí então nós começamos a ter novidade de vida. E olha só, né? A glória do homem é descobrir. Então, Deus encobre, nós descobrimos. Então, o nosso dever e o nosso anseio deve ser descobrir as coisas do alto. Por isso, né, o tema do nosso devocional é sabedoria que vem do alto. Porque isso é algo que nós precisamos incansavelmente buscar todos os dias. E novidade de vida, literalmente, é esse investigar. Quando eu tenho uma nova vida em Cristo, eu começo a fazer novos hábitos, novas escolhas, novas atitudes. E isso é o que, né, Salomão em Provérbios me encoraja a viver. Aqui é o que rei Ezequias está falando, né, para que nós possamos viver. E aí ele fala assim, ou seja, não se acostume a viver a mesma coisa. Novidade de vida eu começo a viver coisas novas. E quando eu me acostumo a viver algo, eu deixo de viver o novo de Deus. Então, toda vez que eu paro na caminhada cristã e acho que é suficiente, eu começo a viver a mesma coisa. E aí aqui o rei Ezequias está dizendo assim, olha, não viva a mesma coisa todos os tempos. Descubra novas coisas. Descubra o que Deus tem encoberto dos homens para que você lidere, para que você governe. Ou seja, como Deus vai entregar, né, uma coisa nova se eu não descubro algo novo todos os dias? Como Deus vai se revelar a você mais se você não busca? Como eu vou receber se eu não clamo? Como eu vou ganhar se eu não peço? Então, novidade de vida é eu escolher receber de Deus porque eu quero algo novo. Então, conforme eu busco mais, Deus entrega mais. Então, Deus não vai chegar e simplesmente fazer, sabe, né, o download de tudo, os arquivos do céu na sua mente e no seu coração. Ele vai dando conforme você pede, ele vai dando conforme você investiga, conforme você busca. Então esse versículo aqui ele é intencional para nós. Você é uma nova criatura, então viva algo novo todos os dias. Não se acostume a sempre viver da mesma maneira, no mesmo cenário financeiro, religioso, sentimental, amoroso. Não se conforme com as coisas deste mundo, ou seja, tente todos os dias buscar algo novo, que acrescente sentido para a sua vida e bênção para a sua família. Pois é algo de Deus, do céu, para mim e para você, descobrir algo novo todos os dias. Versículo 6 diz assim, não te glories na presença de reis, não te ponha em lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já teus olhos viram. Ou seja, Deus está falando assim, não escolha quando você chegar num ambiente, quando você chegar num lugar, pelos primeiros lugares, ou seja, aquele bem na frente, né, do rei, ou seja, ou aquele bem na frente, por exemplo, de uma cerimônia de casamento, onde é uma maior celebração. Por quê? Talvez você vai ser constrangido porque alguém de maior importância para os noivos, ou para o celebrante, ou para o rei, ou para quem está fazendo esse evento, e vai chegar para você e falar assim, você poderia se trocar de lugar e sentar aqui um pouco mais atrás, porque tem uma pessoa que é muito importante que eu gostaria que sentasse aqui nesse lugar. Então olha só, Deus está falando assim, não se ache merecedor de glória, ou seja, não vá para esse lugar de querer escolher o melhor assento. É muito mais honrado, muito mais bonito o dono da festa sair do lugar que ele está e falar assim, meu Deus, eu vi ali, né, esse meu servo, olha, eu vi esse meu amigo, chega mais perto, senta aqui. Chega, né, na primeira fileira, né, eu queria muito que você sentasse aqui. Então é muito mais honrado do que você já está contemplando a visão do primeiro assento e alguém chegar e dizer, olha, esse lugar já está marcado. Então, né, e isso é um critério que é uma dica, né? Você vai num casamento, nunca em hipótese alguma, sente nas duas primeiras fileiras, de maneira alguma.
e provavelmente é pais e padrinhos. Nunca faça isso. Então é algo que nós aprendemos e isso é bíblico. Tá vendo só? As pessoas vão ser honradas, elas vão estar nas primeiras fileiras, nos primeiros lugares. Ah, você vai numa formatura. O primeiro lugar provavelmente é para os mestres, é para os professores que não estão na mesa, na banca. Então você tem que entender os ambientes. Aonde eu vou, eu tenho que sempre me priorizar e entender aonde eu devo sentar. Então, para que eu, literalmente possa ser honrado também. Aí, tá, não vai dar aquela que não, eu sou da turma do fundão, que gosta de conversar e não presta atenção, e senta lá atrás, não é sobre isso. É sobre você saber se colocar no lugar certo na hora certa, tá? Então não fuja das responsabilidades. Na igreja, no culto, chegou primeiro, senta lá na frente mesmo. Você, sabe, você busca, porque você está num lugar de busca pelo Senhor. Não é uma cerimônia fechada. Não é um lugar onde um noivo, uma noiva, um está casando, que só convidou, sabe, as pessoas mais íntimas. Ambiente de adoração de Deus, você tem que, sabe, ir lá, porque é novidade de vida, porque eu quero algo novo, eu vou, eu me entrego, eu me consagro. Então isso é o lugar de busca. E o versículo 8 diz assim, ó, não vás apressadamente ao tribunal. O que ele já está dizendo? Cara, não provoque um litúrgio, sabe? Não vá para esse lugar de litígio onde você vai levar alguém perante o tribunal, para que depois, no fim, não saberes o que há de fazer. Ou seja, é muito melhor tentar resolver os seus problemas em acordos, em negociações, do que apressadamente levar alguém para o juízo, para o tribunal, e chegar lá o juiz dá a causa para outra pessoa. Olha só que vergonhoso você chegar nesse lugar e ser literalmente constrangido por algo que você fez sem pensar, e aí a outra pessoa está embasada na lei, e aí você passa vergonha. Então Salomão, e rei Ezequias está dizendo assim, olha, não seja apressado em levar alguém perante o juiz. Analise se essa causa é sua, analise se você está no seu direito, analise as coisas antes de se comprometer com elas. Então tente resolver. Se você perder a causa, olha só, que vergonha, e muitas vezes você tem que pagar as custas dessa causa, porque a outra parte teve que contratar um advogado, você precisou contratar um advogado, então você talvez achando que ele ganharia algo, você na verdade sai com uma dívida. Então olha só que perigoso isso. Fora quando você talvez está falando algo da outra pessoa e a outra pessoa quer ainda receber danos morais. Aí a conta não para, só vai subindo. Então seja muito precavido, tá? Então você tem direito de buscar os seus direitos diante da lei, mas sempre analise as coisas, busque conselho, sente com um advogado, sente com outro advogado, analise, sabe? Peça conselhos para que você não passe vergonha diante de um juiz. Versículo 11 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, a palavra bem colocada, ela é literalmente maçãs de ouro numa haste de prata. Por quê? Porque uma palavra que você fala no momento certo, ela tem honra, ela tem retorno, ela é efetiva. Então, palavras ditas no tempo certo vai ser como maçãs de ouro para quem recebe. Então a palavra certa na hora certa, sempre. Não seja apressado em dizer, não seja uma pessoa despreparada para dizer algo, mas quando você tem uma palavra certa na hora certa, para quem recebe, ela será como uma maçã de ouro, ou seja, um presente, porque ela vai receber aquilo com muita honra e com muita alegria, porque você disse no momento certo. Então, seja sábio e ponderado a tal ponto de dizer na hora que é para dizer e se comportar na hora que é para se comportar. Então, isso é literalmente. E aí o versículo 13 complementa assim, como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel, para com que os que enviam recreia o espírito dos seus senhores. Ou seja, você dar uma mensagem, uma palavra na hora certa, é como um frescor na alma, é como um alívio, é como literalmente você receber com muita alegria um mensageiro que traz algo, que traz uma palavra, porque ele está representando o espírito do seu Senhor, ou seja, ele está representando quem o enviou.
Então, quando você vai falar uma palavra de Deus para alguém, você vai trazer esse frescor e essa pessoa vai ter alegria, porque vai entender que você foi usado por Deus para trazer uma palavra de salvação para ela, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então, literalmente, saiba o tempo de dizer as palavras, que as pessoas recebam com alegria, como um presente, que seja um alívio na alma delas. Versículo 14 diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não dá. Ou seja, o homem que tem orgulho, vanglória, o homem que é prepotente, que acha que sabe, ele é como uma nuvem que vem, faz um pouco de sombra, mas não dá chuva. É algo enganoso, é algo que promete, mas não dá. Não sei se você já olhou, né? Aquele tempo que em Cascavel, quando fecha, você fica aquele tempo cinza, você fala, vai chover. De repente, não choveu. Então, assim é o homem que se gloria, se vangloria, que se gaba, né? Das suas dádivas, das suas conquistas, do seu saber. Então, o homem de Deus nunca vai ser assim. O homem de Deus vai ser alguém prudente, alguém humilde, que vai dizer no tempo certo. Então, Salomão está dizendo assim, olha, não seja essa pessoa, sabe? Que chega, que se acha, que tem orgulho no seu agir. Não faça dessa maneira. Versículo 16 vai falar assim, ó. Se achares mel, come o que te basta, para que não te farte deles e o venhas a vomitar. Olha só que princípio aqui poderoso. Grifa isso, se achares mel, né? Come o que te basta, não come demais. Para quê? Para que isso não venha fazer você vomitar o que você comeu. Então a palavra de Deus está dizendo assim, ó, nem tão pouco, nem muito. Seja ponderado. O que você ganha, coma, viva bem, mas não use a tal ponto que isso venha literalmente te trazer malefícios, sabe? Tudo que você comer demais, você vai passar mal. Uma vez eu estava no hospital, num plantão, um hospital de câncer, e chegou um paciente com aquele abdômen, né, distendido, aquela coisa, sabe, o paciente passando muito mal, e a atenção sempre é muito rigorosa, porque é um paciente, né, que está tratando em tratamento de câncer, e o médico pediu por que ele estava, o que aconteceu, e aí eu estava junto, estava fazendo, conduzindo esse cliente até um atendimento, e aí eu vi o paciente dizendo para o médico que eu comi um vidro inteiro de pepino em conserva. O médico deu um urro nos corredores, assim, mas foi uma coisa absurda. Ele ficou muito surtado. O médico perdeu, sabe, o direito, a linha ali. Fiquei triste com isso, mas ele tinha razão. Ele disse assim, até eu, se comer um vidro, vou passar mal. Tipo, 10 da noite, horário que o cara queria estar jantando, descansando, estava atendendo um paciente que comeu um vidro inteiro de conserva. Então, tudo que você come demais na vida vai fazer mal. Ah, tomei uma garrafa de café. É óbvio que você vai ter coração acelerado, palpitação, inquietude, não vai querer dormir, vai tremer, o corpo entra em colapso. Como é que o corpo vai absorver tudo isso? Corrente sanguínea vai ficar como? Então, tudo que é exagero tem os seus percalços. Então, eu vi essa cena e isso, quando eu li isso, na hora eu lembrei. Então, assim, muito mel, muito pepino em conserva, tu vai vomitar, tu vai passar mal. E essa pessoa não vomitou. Se ele talvez tivesse vomitado, ele talvez teria resolvido. Sabe aquela história, né? Tomei um Eno, boa, resolvi, tá zerado, tomou boldo, né? Mas não, é um paciente com câncer, pensou, tô morrendo, tá acontecendo alguma coisa, o câncer avançou. Não, simplesmente ele comeu um litro de conserva e tava passando mal. Então é algo que acontece e é algo que nós precisamos sempre cuidar. Aqui o versículo 17 é muito interessante, tá? Diz assim, retira o pé da casa do teu vizinho, para que ele não se enfade de ti e te odeie. Ou seja, para de ir na casa do teu vizinho, para que ele não enche o saco de você, sabe? Para que ele não se encha de você e que ele comece, na verdade, a te odiar agora. Então, é muito interessante, sabe? O acesso não garante permanência, ou seja, a pessoa deu acesso para você entrar na casa dela, mas isso não garante permanência. Sabe? Escreve isso aí do lado do teu versículo, do versículo, ou dê subir o comentário aí. O acesso não garante permanência. Isso é fundamental para os nossos relacionamentos. Não fique na casa dos outros demais. Não chega, sabe, com um pacotinho de pão e do nada e fala, eu vim tomar café com vocês. Nunca faça isso.
Porque a pessoa te deu acesso à casa dela, mas ela não está te dando permanência. Não seja desrespeitoso com as pessoas. Sabe aquele que força uma janta, que força um almoço toda hora, toda hora? Rapaz, vai cuidar da tua vida. Sai da casa dos outros. Todo sábado vai na casa, não, porque eu gosto daquela pessoa, eu gosto de estar perto dela. Mas quem disse que ela gosta de estar perto de você? Pensa nisso. Tá? Então não seja uma pessoa entrona, desrespeitoso, não fique na casa dos outros toda hora. As pessoas têm a sua intimidade. Se você não está na sua intimidade, você está fugindo do relacionamento da sua casa. Então tua casa não tem ambiente tão bom porque você quer ficar na casa dos outros. Então você não quer lidar na sua vida, na realidade, de conversar com a sua esposa, de educar seus filhos. Aí você faz o quê? Cata tuas malinhas, pega ali uma carne do freezer e vai na casa do outro. Então você está fugindo do seu relacionamento dentro da tua casa. Tá? Isso Salomão está dizendo, tira o pé da casa dos outros. Vai cuidar da tua vida. Literalmente ele está dizendo isso nos dias de hoje. Cuida da tua vida. Para de cuidar da vida dos outros ou de se meter na vida dos outros. Porque às vezes a pessoa queria ter uma noite a dois, velas, um jantar, sabe? Uma penumbrinha, um namoro, um love, mas tu chega lá e não sai mais, não vai embora. Vai meia-noite, 1h da manhã. Então seja respeitoso, tá? Não fique indo demais na casa dos outros. Acesso não garante permanência em lugar nenhum. Versículo 21 diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe águas para beber. Assim fazendo, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Agora, pensa nisso. Deus está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver com sede, dá de beber. Porque isso vai causar dentro da mente dele, do coração dele, algo tão insano que ele vai falar assim, mas o cara tá querendo me matar, tá me dando um copo d'água. O cara me odeia, mas tá me dando comida. Isso, a palavra de Deus fala que vai ser como brasas colocadas em cima da cabeça dele. Brasas não é em nenhum momento coisa boa. Brasas nunca vai ser, a gente fala da brasa do espírito, mas é uma incomodação na alma, é uma incomodação no espírito. Essa pessoa vai ficar inquieta até resolver isso. Ela vai falar, por que ele fez? Por que ele me ajudou? Eu prejudico ele no meu trabalho e ele me assessorou e me deu uma ajuda, me deu uma luz, me deu um direcionamento no meu setor. Por quê? Esse é o papel do cristão. A pessoa tenta te derrubar na empresa, você vai lá e ajuda ela sem falar nada, sabe? Sem ficar se vangloriando. Só faz e cai fora. A pessoa vai ficar remoendo isso por dias, porque ela não vai entender esse princípio. E sobre a mente dela vai ser como brasas vivas. E a recompensa vai vir de Deus para você. Olha só que interessante. Então, se o seu inimigo agir com você com grosseria, haja com ele com bondade. E você literalmente vai confundir a cabeça dele. E ele não vai dar conta de absorver isso. Porque isso é um princípio de Deus. Em Romanos 12, 20, olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, 20. Vou tentar abrir aqui rapidamente para você. Romanos 12, 20 e 21 diz assim, Paulo dizendo, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal pelo bem. Olha só, Paulo citando provérbios no Novo Testamento, e ainda ele acrescenta, não te deixes vencer pelo mal, paga o mal com o bem. É o que nós devemos fazer todos os dias. Eu e você somos convocados por Deus a pagar o mal com o bem. Versículo 27 diz assim, comer muito mel não é bom. Salomão devia ter tido uma incongestão com isso, só pode, né? Ele reafirma demais isso. Nem é honroso procurar a própria honra. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Agora grifa aí, comer muito mel, né? Então, Salomão está falando assim, algo que o homem faz para si mesmo nunca vai ser bom. Ou algo que o homem exagera não vai ser bom para a vida dele. E nem é honroso procurar a própria honra, ou seja, o que ele faz com o seu corpo e o que ele faz com a sua presença perante os outros nunca vai ser bom. Sabe? Grifa ali própria honra. Nós nunca podemos
cobrar de ninguém honra. Nós nunca podemos exigir de alguém a honra. A honra ela tem que ser dada por merecimento, porque a pessoa reconheceu em você, senão vai ser bajulação. Não tem diferença entre honra e bajulação. E aí, Salomão está dizendo assim, ó, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ali grifa domínio próprio, escreve do lado assim, autocontrole. Ou seja, o homem que se promove, o homem que não tem autocontrole, o homem que é tomado pela raiva, o homem que é soberbo, ele é como uma cidade sem muros. Ele é como uma cidade que é dominada facilmente pelo inimigo. Por quê? As coisas virão sobre ele e ele não terá domínio. Ou seja, ele será totalmente controlado pelas circunstâncias. Então, o homem de Deus, ele precisa ser, sabe, uma fonte de vida, ele precisa ser forte, ele precisa ser posicionado para viver a sua vida com integridade, cuidando da vida dele, cuidando da sua casa e literalmente vivendo de uma maneira honrada. E o autocontrole vai trazer sobre ele bênção, discernimento, temor do Senhor, uma vida digna, ampla de crescimento. Então, o homem precisa em todos os tempos ter autocontrole. Ah, pastor, mas eu saio do corpo quando eu fico nervoso, não sei o que, irmão. Você é um descontrolado e você precisa se controlar. É um princípio para a sabedoria, eu ter meu autocontrole. Eu não perder, sabe, esse senso. Eu não querer gritar, eu não querer espernear, me jogar no chão. Então eu preciso me manter controlado. Isso é sim, sabe, literalmente viver os princípios. Eu não posso ser alguém que me deixe me controlar pelas situações. Então um homem que não vive o autocontrole, que se joga nesse lugar, toda hora ele vai estar numa queda. Toda hora ele vai ter um problema e aquilo vai ser o fim para casa, o fim para a família. E você percebe isso quando você começa a andar com pessoas assim. Um homem que não tem autocontrole, ele é literalmente destruído pelas atitudes dele. E aí então ele começa a ser levado, sabe, pelas condições que vem, porque ele não tem defesa, seus muros caíram, ele não tem princípios, ele não tem, sabe, aquela torre forte ao Senhor, então ele não tem nada. Por quê? Porque ele deixou-se levar. E o domínio próprio é um princípio que os reis declaram ser algo assim de extrema importância para nós. Se os reis colocaram que eles precisam disso, imagina nós, né? Pessoas normais, pessoas simples. Então nós precisamos ter autocontrole para que nós possamos dominar as nossas vidas. Eu gostaria, né, literalmente de orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre os seus filhos, que eles possam, Pai, ter uma vida de comportamentos, Pai, igual aos nobres, de comportamentos, Pai, de excelência, que vivam o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser pessoas, Pai, ponderadas, longânimas, pessoas, Pai, que refreiam a língua, que refreiam a ira e vivem debaixo do temor do Senhor. Quero declarar, Pai, a vida deles sendo abençoadas e que eles possam crescer em presença e sabedoria todos os dias. Pois assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Estamos encerrando mais um devocional. E nós aqui literalmente é cada dia uma pedrada, né? Provérbios vem e porrada na gente e vamos aprendendo. Então, literalmente sabe? Deus tratando todas as nossas áreas das nossas vidas. Então, Deus tem um cuidado, Deus tem zelo. Então, isso é algo poderoso do Senhor. Então, cada dia, né? Nós tomamos um tombo, mas para que nós possamos literalmente avançar, aprendendo com o que o Senhor tem declarado sobre nós. E amanhã, segunda-feira, então, nós já vamos ter, né, dia 26, Provérbio 26. Leia, reflita, sabe? Guarde isso no seu coração, para que juntos aqui, 12h30, nós possamos nos encontrar de novo para essa maratona de devocionais sobre o livro de Provérbios. Que Deus te abençoe. Shalom, até amanhã.